Continuidade aos nossos estudos, agora aqui no capítulo 8, página 20. Vamos falar aí das leis ponderais, reações químicas, primeiros aspectos quantitativos. Até o meados do século XVIII, a química tinha um aspecto empírico, ou seja, fazia-se testes, faziam-se misturas, de forma que para ver o que se acontecia. Não havia aí um critério científico, não havia um método empregado para poder estar realizando esses experimentos. Vamos ver o que acontece. A química, essencialmente, até essa época, ela ainda era mais voltada para o lado do misticismo, das crendices, as poções mágicas, por assim dizer, e era conduzida por alquimistas. Tá? Não havia aí nenhum tipo de relação criteriosa, não havia uma forma de você estar fazendo uma relação entre os produtos e os seus reagentes. Né? Então você fazia lá uma reação, pegava os reagentes, misturava e não fazia ideia de quanto de produto que você obteria ou produtos que você obteria a partir desses reagentes. E foi o Lavoisier, né, Antoine Laurent Lavoisier, que foi o primeiro a estudar sobre isso, a ter estudos sobre isso. Lavoisier era brilhante, ele era um estudioso brilhante, ele era criterioso, ele aperfeiçoou balanças e media, ele pesava, né, todos os seus reagentes e pesava a massa dos seus produtos após a reação. A grande ideia de Lavoisier foi fazer esses experimentos dentro de um sistema fechado. Okay? Então, se você pega uma folha de caderno, vamos imaginar aí que tem ali 3 gramas de papel e queima, a hora que você vai lá pesar as cinzas dá menos de 1 grama. Né? Então, parte dessa massa desapareceu. Porém, se você fazer isso dentro de um vidro fechado, que contém oxigênio, imagine que a folha e o oxigênio junto ali, dentro desse vidro, dê aí 20 gramas, que esse oxigênio seja mais que o suficiente para reagir com essa quantidade de papel na queima. Ao final dessa queima, e você pesando tudo, né, tanto as cinzas quanto a fumaça, a fuligem produzida, você perceberá que continuará o mesmo peso, os 20 gramas. Né? Por quê? Porque nada se perdeu ali para o ambiente, nada foi adquirido do ambiente, nada foi adquirido ali da atmosfera. Lavoisier publicou seus estudos aí no Tratado Elementar de Química, que foi aonde é considerado por muitos o início da química moderna, onde começa a perder força o misticismo, a alquimia dentro da química, né? E nasce, propriamente dita, a química moderna, onde você tem que medir, onde você tem que mensurar, onde você consegue prever as reações e as quantidades de produtos que você vai obter a partir dessas reações. Tá? A lei da conservação das massas de Lavoisier, né, ela relaciona o quanto de produto que eu tenho, né, obtido de quanto de reagente. Se eu tinha 1 grama de reagentes, eu terei que ter 1 grama de produtos. Ou alguma coisa de produtos e alguma coisa de reagentes que não reagiram, porém a soma total terá que dar 1 grama. Desde que isso aconteça em um ambiente fechado. É óbvio, se você queima um palito de fósforo ao ar livre, ao pesar o que sobrou ali de carvão, dará menos do que o palito intacto antes da queima. Porém, em um ambiente fechado, como eu usei o exemplo da folha de papel, a massa se mantém a mesma. A lei da conservação das massas de Lavoisier, ela pode ser enunciada dessa forma. Numa reação química, a soma das massas dos reagentes é sempre igual à soma das massas dos produtos da reação.
Talvez vocês já tenham ouvido aquela frase mais romântica da lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, nada desaparece. Se você pegou uma quantidade X em massa de um reagente, você terá, após a reação, a mesma massa. Mesmo que seja 100% um produto novo, ou que seja parte produto e parte de reagente que não participou da reação química, ok? Vamos na sequência aqui na outra página, onde tem um exemplo prático sobre isso. Nesse exemplo, há uma reação do carbonato de sódio e o ácido clorídrico, que está aqui dentro desse becker. Perceba que antes da reação, você tem 67,8 gramas. E após a reação, continua havendo 67,8 gramas. Mesmo não havendo ali mais carbonato de sódio e ácido clorídrico. Imaginando aí que foi colocado nas proporções adequadas, que houve uma condição excelente para todos a quantidade de reagente aí fazer a reação química. No final, o que sobrou ali foi água, gás carbônico e cloreto de cálcio. Mas, mesmo havendo substâncias diferentes do início para o final da reação, o peso se conserva. A massa é a mesma. 67,8 gramas no início, 67,8 gramas durante e 67,8 gramas no final da reação. E isso, quem traz essa informação, quem traz essa lei, foi o Lavoisier. Ok? Aqui, dando sequência, a lei ponderal de Proust. Ponderal, porque essas leis falam aí de massas, elas fazem de peso. E a lei de Proust, ela fala sobre a proporção. Joseph Proust também formulou essa lei ponderal a partir de sua experiência com sulfatos. O que são sulfatos? Compostos que possuem um enxofre rodeado por 4 oxigênios, onde você imagina ali um enxofre, símbolozinho ali S, né? Como que se fosse uma estrelinha com 4 pontas de oxigênio, ok? Com sulfetos, que são compostos aí que possuem um enxofre com sua oxidação de -2, e óxidos, que são compostos binários, óxidos metálicos, então compostos binários do oxigênio com algum metal, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Tá. E o que essa lei ela vai estar trazendo? Essa lei que foi publicada aqui a primeira vez em 1794, ela fala que um composto químico, o enunciado dela, contém sempre os mesmos elementos combinados na mesma proporção em massa. Tá? A proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Como assim? Vamos imaginar aí qualquer que for a massa de reagentes. Ao participar de uma reação química, ela produzirá produtos, e esses produtos, que é a mistura aí, desses reagentes, vamos imaginar que seja uma reação aí de síntese, tá? Que é aquela reação onde você une duas substâncias diferentes, os produtos terá a mesma proporção em massa dos seus componentes. Vamos pegar como exemplo a água. Se você pegar a água, é oxigênio e hidrogênio. Se você pôr fogo no hidrogênio, o hidrogênio reage, né, fogo, com o oxigênio, produzindo vapor de água, produzindo água. Tá, mas qual proporção que isso acontece? A proporção sempre é de 2 gramas de hidrogênio para 16 gramas de oxigênio, produzindo 18 gramas de água. Ou, simplificando, 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio. Tá? Então, não importa a quantidade que você colocar ali, sempre vai ser essa proporção de 1x, seja 1 grama, quilo, tonelada, qualquer unidade medida em massa, 1 para 8, que produzirá 9. E se colocar mais de um dos reagentes? Se eu colocar 2 gramas de oxigênio e 8 gramas
de 2 gramas de hidrogênio, desculpa, e 8 gramas de oxigênio, né? Sobrará hidrogênio, tá? Porque é 1 para 8. Se eu colocar 2, sobrará 1 grama de hidrogênio. Não vai formar 10 gramas de água. Isso aí fica bastante evidente quando você lembra da fórmula da água. Olha aqui, a fórmula da água não é H2O, H2. Então quer dizer que em uma molécula de água há 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Os 2 hidrogênios, vamos pensar agora em 1 mol de molécula, ou seja, em torno de 600 sextilhões de moléculas de água. Tá? 1 mol de hidrogênio pesa 1 grama. 2 mols de hidrogênio pesam 2 gramas. Ó, a fórmula da água, H2. Então, em 1 mol de moléculas de água, há 2 mols de hidrogênio. E há 1 mol de oxigênio. E o oxigênio pesa 16. Então, 2 para 16. Ou simplificando, né, matematicamente simplificando, 1 para 8. E não importa o quanto de água eu produza, dependendo da quantidade dos reagentes, sempre seguirá essa proporção. É sempre 1 parte em massa de hidrogênio para 8 de oxigênio, que formará 9 partes de água. Tá? E isso, aqui há o exemplo da água, é com qualquer outra substância. Se você pensar no carvão, carbono, reagindo com o oxigênio e produzindo dióxido de carbono, CO2, você tem o C, carbono, mais O2, que é o oxigênio molecular, que produzirá CO2. Você vai perceber que é o C mais O2 formando CO2. Aí você tem que ir lá na tabela periódica e dar uma olhada. Quanto que é, qual que é o número de massa do carbono, né? Vamos considerar aí que há apenas carbono 12. O carbono 12, então 12 gramas de carbono, reagem com o oxigênio, né? Mas qual que é a proporção? É 1 carbono, 12, para 2 oxigênio, 16 com 16, 32. 12 para 32, que formará 44, né? Que formará o CO2, que é o 12 mais 16 mais 16, né? Que é o 44. Então, no caso do carbono, você percebe, ó, 12 para 32. Ou, se você usar outra quantidade, manterá essa proporção. 6, né, para 16. Ou 3 para 8. Então, é essa proporção, no caso do carbono puro, né, pode ser o grafite, pode ser o carvão, para produção de CO2. E em todas as substâncias é assim que acontece. Você sempre tem uma proporção fixa. Por quê? Se você alterar a quantidade ali da proporção dos formadores da substância, você também altera o seu produto. Então, para se produzir determinado produto, você tem que ter uma proporção. E essa aí é a lei de Proust. Galerinha, eu preciso aí que vocês façam os exercícios 1, 2, o exercício 3, o 4 e o 5. E também gostaria aí que vocês estejam realizando o exercício 10, ok? Qualquer dúvida, estamos aí, estou sempre online. E tchauzinho, até a próxima aula.